Participe da promoção 1. Ela disse que não ia dar palco pra maluco, mas foi falar, né? Que loucura. Um ano de shopping grátis. Vamos lá, o papo é a ansiedade. E isso eu tenho de sobra, hein? Ansiedade é algo que me assola. Assista se tiver se sentido ansioso. Já vou deixar o like aqui. E vamos lá. Vamos ouvir o que a Lisa tem a dizer. Ansiedade é um assunto que está cada vez mais em alta, cada vez sendo mais discutido, mais falado. E, cara, o que está rolando para essa epidemia de ansiosos ter surgido? O que é ansiedade? Existem tipos diferentes de ansiedade? Por quê? Quais são? Quais ferramentas são mais utilizadas para tentar manejar esse sentimento de angústia, de sufocamento, essa sensação de perigo iminente que a ansiedade traz? Tudo isso vamos tentar abordar nesse vídeo aqui. E eu quero sim trazer algumas ferramentas práticas, apesar do vídeo não substituir de forma alguma o auxílio com um profissional, um terapeuta, principalmente quando a gente fala da cognitivo-comportamental, que é considerado o padrão ouro atualmente para transtornos de depressão e ansiedade, e que podem trazer essas ferramentas práticas, né? Então, o intuito desse vídeo é justamente fazer uma psicoeducação, ou seja, que você entenda as origens, as causas, coisas que você pode fazer na sua rotina, no seu ambiente, para aliviar um pouco esses sintomas e como botar elas em prática, né? Que eu acho que é o principal. E se você fizer essas etapas, se você entender isso com o auxílio de um profissional, tende a ser ainda melhor, afinal você vai poder ser conduzido, ser guiado ali com perguntas mais pontuais e fazer essa reestruturação em conjunto, né? Então, acho que vale ressaltar. Mas, caso você já tenha assistido alguns outros vídeos aqui do canal, seja da nossa playlist Psicóloga Explica, onde eu falo mais sobre modelo cognitivo, o que é o modelo cognitivo que cada um tem, as crenças, pensamentos automáticos, tudo isso, eu vou dar uma pincelada bem rapidinha só pra gente relembrar. E para quem tá chegando novo, chegando de fora, poder também entender esse vídeo como um todo, porque a ideia é que esse vídeo seja mais longo, mais robusto em termos de estudo, em termos de conteúdo, mas que seja útil, né? A principal função desse vídeo aqui é que traga utilidade também. Então, bora lá. E bom, o que é a ansiedade, né? Se a gente for olhar no parâmetro de emoções, ansiedade é uma emoção que nos avisa quando um perigo está próximo, nos alerta, nos emite um sinal. E isso é muito útil para nossa sobrevivência quanto espécie, porque nos manteve longe de predadores, de lugares altos. Uma linguagem mais simples fez a gente ficar afastado de coisas que pudessem dar ruim para nossa sobrevivência. Então, se livrar da ansiedade por si só seria como perder parte do nosso vocabulário, da nossa forma de se comunicar, porque afinal a ansiedade nos comunica que um perigo pode acontecer. E ela pode ser muito útil para a gente como um todo. O problema é, quando esse alarme, quando esse aviso não para de ser disparado, quando ele continua sendo disparado mesmo sem haver um perigo iminente ao redor. E aí que entra a ansiedade patológica, aquela que é prejudicial, que impede a gente de fazer as coisas, de realizar os nossos objetivos ou de interagir, cultivar relacionamentos e ter mais segurança de si e afins. Traz prejuízos em diversas áreas diferentes. Então, a gente tem aqui 4 componentes que a ansiedade pode alcançar, pode afetar, que é o cognitivo, emocional, fisiológico e o comportamental. Então, praticamente todas as nossas esferas são atravessadas pela ansiedade. Bom, ou seja, ela pode cagar nossa cabeça todinha. existem diversos tipos de transtornos de ansiedade, como a ansiedade de desempenho, quando a pessoa fica com aquela sensação de incapacidade quando precisa ser avaliada ou quando precisa executar alguma coisa, aquele medo de errar, essa angústia muito grande, né, em avaliações e afins. Tem a ansiedade social, que é quando é exposto a situações sociais, a outras pessoas, seja do seu ciclo ou de novos ciclos em geral. Ansiedade generalizada, que não teria um fator específico, mas tudo poderia ser um desencadeante. Ansiedade de separação, que é um apego muito grande às figuras cuidadoras ou às figuras que são importantes para você, ao ponto de ter aquela ansiedade dessa separação. A ansiedade de saúde, que também é conhecida como hipocondria, ansiedade de pânico, entre outros. Então, a ansiedade em si, ela pode se manifestar de diversas formas e por diversas vias diferentes, dependendo da sua história, das suas crenças, do seu modelo cognitivo, que a gente já vai explicar mais direitinho o que é. Mas, basicamente falando, desde que a gente é criança, a gente vai tentando absorver informações do mundo para montar a nossa visão de realidade sobre
tudo sobre ao redor e sobre nós mesmos. Então, uma criança que dificilmente é encorajada ou que geralmente é colocada para baixo, dizendo que, pô, ela é insuficiente, ela é burra ou ela é incapaz. Então, essa criança vai pegando essas informações do ambiente e formando a visão que ela tem dela mesma e do mundo. De que o mundo os outros são melhores, os meus colegas são mais bem-sucedidos, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir. Então, ela vai criando aquela ansiedade em se expor a novas situações com base nesse repertório comportamental que ela teve ao longo da vida. E isso vai formando um modelo cognitivo. Então, muitas pessoas podem ter modelo cognitivo de insuficiência, de abandono, de desamor, que não merece ser amado e assim por diante. E quando a gente fala de modelo cognitivo, a gente tem esses componentes, né? De, bom, a crença, que é justamente essa crença que ela monta ao longo da vida dela, os pensamentos automáticos que vêm sobre aquela crença. Então, a situação desperta um pensamento automático em relação à crença, que vem junto, de mãos dadas, as emoções. Então, pensamentos automáticos e emoções vêm sempre correlacionados, impactando e gerando a forma de reação, de comportamentos. Então, agora, para ficar bem claro, eu vou botar aqui na tela um exemplo, onde uma situação que é aquela criança que estava com aquela crença de insuficiência porque várias pessoas ao longo da vida dela disseram que ela não era capaz ou que ela era insuficiente. Vamos lá, vamos ver. Físico. Dor de barriga, taquicardíaca, mãos suadas, inquietação. Às vezes eu tenho inquietação. Aí, comportamental. Isolamento, distração, mexendo no celular. Porra, eu acho que eu tenho os dois, hein? Cognitivo. Elas não queriam que eu estivesse aqui. Elas estão falando mal de mim. Eu sou totalmente desajustada. Esse o cognitivo eu não tenho. O cognitivo eu tô safe. Eu tô safe. Só os outros que são problema pra mim, tá ligado? O que eu perdi de bom, ruim? Aí, gato, aí perdeu, né? Aí eu nem eu sei te dizer mais o que perdeu. Meu caro amigo ou amiga, eu quero que você pergunte pra mim o que eu tava fazendo. Pra quê? E aí, Cia, tudo beleza? Não, que fofinho, o quê? E o fato dos amigos dela terem mais sucesso vai reforçando essa crença. Ela não se expor a novas situações também reforça o fato que ela não conseguiria. Afinal, ela nem se expôs, então óbvio que ela não consegue. Então, essa situação de fazer uma prova, por exemplo, seja na escola, na faculdade, pode liberar pensamentos automáticos de eu não vou conseguir, eu sou burro, sou incapaz, os outros são melhores. Então, esses pensamentos automáticos são em relação à crença do modelo cognitivo. E eles vêm, geralmente, trazendo consigo emoções, que pode ser ansiedade, raiva, frustração. E essas emoções, em conjunto com todo esse modelo cognitivo, é o que vai guiar o comportamento dele, que pode ser não fazer a prova, ou nem ir fazer a prova, ficar com raiva, rasgar a prova, ou ir mal, chutar todas as questões, ou até mesmo procrastinar o estudo com medo dessa frustração de não conseguir. Então, existem diversas reações comportamentais a partir da ansiedade. E a ansiedade pode vir de diversos fatores diferentes, seja social, seja pessoal, seja de desempenho, como a gente estava citando ali na parte dos tipos de ansiedade. E bom, como eu sei que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo é ansioso, eu vou fazer a publicidade dele em apenas 20 segundos. Adamantium. E bora falar especificamente do teclado Akira, que tem keycaps personalizáveis com cores diferentes. Caraca, ela acelerou. Ela acelerou coisa pra nós. Eu não vou nem passar, gente. Eu vou só deixar, então, já que ela acelerou. Vontade de produtividade, a gente já falou o quanto que o ambiente importa. E a Adamantium pensou em diversos modelos que você pode personalizar de acordo com o seu humor, seu estado de espírito, até mesmo sua personalidade. Eu podia entrar no site e personalizar absolutamente todas as configurações do meu teclado e eles me enviaram. E eu vou montar ele todinho no Instagram. Você pode acompanhar e aí saber também um pouquinho mais sobre a minha personalidade. Eu escolhi o pack Blue Calm e você pode ver como ficou o meu Megazord de teclado junto com a Adamantium ali no meu Instagram. Aponta pro QR Code que tá aqui na tela e bora se expressar a partir do seu setup. E bom, agora, sabendo desse modelo cognitivo, uma coisa que a gente precisa prestar atenção são justamente os pensamentos automáticos, pois são eles que ficam nos trazendo aquele alerta de que um perigo iminente pode chegar na ansiedade, traz aquelas sensações físicas de taquicardia, suor, tremores e assim por diante. Então, peguei um exemplo mais prático para deixar mais concreto. Vamos supor que aquela criança, com aquela crença, aquele modelo cognitivo de insuficiência, tenha ido fazer a prova mesmo assim. Então, aqui é a crença de que ela era insuficiente, ó. Vamos deixar mais concreto pensando que a crença teria um formato mais ou menos assim. Vamos supor que ela fez a prova mesmo com aqueles pensamentos automáticos de que ela não vai conseguir, que ela é burra, que os outros são melhores e que esses pensamentos que trazem a ansiedade junto
mesmo eles tendo surgido, ela foi bem na prova. Vamos imaginar que essa aqui é uma situação positiva, ela foi bem na prova. Quando ela pega esse fato de que ela foi bem na prova, ela não consegue encaixar na crença. Tá vendo que aqui o formatinho da crença é muito menor do que o fato positivo? E aí não faz sentido, ó, parece não fazer parte daquilo. Então o que ela faz? Ela distorce a situação. Então ela diz, tava fácil, ou então só passei porque os meus colegas me ajudaram, ou então só passei porque o professor ficou com pena de mim, e foi distorcendo aquela situação que era positiva, e agora que ela foi distorcida desse jeito, coube direitinho na crença. Isso se chama distorção cognitiva, que acontecem nos pensamentos automáticos, principalmente quando a gente está falando de quadros de ansiedade. Essas distorções cognitivas acontecem com muita frequência, pegando as situações que podem ser boas, que podem ser situações em potencial para a gente se desenvolver ou para a gente evoluir, e fazendo a gente distorcer elas para elas caberem na nossa bagagem, na nossa crença e no nosso modelo cognitivo que a gente aprendeu ao longo da vida, conforme as situações e as pessoas que a gente foi crescendo e se relacionando. A gente não fica pronto, digamos assim. Então, mesmo depois de adultos, a gente continua alimentando esses sistemas, acrescentando novas camadas a eles. E o que acontece, por exemplo, se a criança fosse mal na prova, se ela reprovasse, algo assim. Essa aqui é a situação negativa. Ela não iria precisar distorcer aquela situação. Porque afinal, fui mal na prova, me sinto já insuficiente, essa é a minha crença de insuficiência, e ir mal não precisa nem passar pelo processo de distorção, já cabe direitinho essa situação negativa. Então, ela reforça a crença. Então, você entendendo isso, você entendendo que situações positivas às vezes podem ser distorcidas no processo de distorção cognitiva e situações negativas reforçam as nossas crenças, a gente tem um escopo de onde a gente pode agir, que é justamente nessas distorções. Para isso, a gente precisa identificar os nossos pensamentos automáticos que surgem com frequência e também entender do que eles estão falando, né? Que tipo de crença eles podem estar sinalizando que há, né? Então, um exercício muito interessante é cada vez que você sentir uma emoção mais quente, uma emoção mais desconfortável e incômoda, anotar qual foi a situação, o pensamento automático e a emoção que veio Tá falando do RPD, em né? conjunto. Porque tendo essas anotações ao longo dos dias, você pode revisitar e ver quais são os padrões, quais tipos de situação tendem a te deixar mais assim, quais tipos de pensamento automático surgem com mais frequência e quais emoções sempre estão em conjunto com eles. Assim, quando tiver uma situação parecida novamente, ou então quando um pensamento automático que você costuma ter for identificado, a próxima vez que ele vier, você consegue frear ele antes que ele faça alguma distorção em alguma situação ao seu redor. Então, situação, pensamento automático e emoção. Deixa isso quase como se fosse o seu diário. Todo dia você vai ali e faz quando se sente dessa forma. E a tendência é que ao longo do tempo fique mais fácil de identificar após você exercitar isso diversas vezes. Mas Até aqui uma parada que eu já venho dizendo em vários vídeos até esse ponto aqui, não tem necessariamente algo novo, mas sim um resumo, provavelmente ela deu de algo que ela já explicou em outros vídeos, para poder explicar o que ela quer agora. quando a gente fala de ansiedade, então, uma das principais formas de trabalhar, um dos principais e primeiros pontos do qual a gente trabalha em terapia é justamente a identificação dos seus pensamentos automáticos e das suas distorções cognitivas, as coisas ao seu redor que são distorcidas para caber nas suas crenças. Então, existem diversos tipos de distorção, de diversas formas diferentes, mas quando a gente fala especificamente da ansiedade, as mais comuns de surgirem, de serem apresentadas, são a catastrofização, que é justamente pegar a situação e fazer como se algo horrível fosse acontecer, algo. Cara, isso daqui é o gato preto. A catastrofização é muito a ideia de pensamento do gato preto, tá ligado? Eu acho que aqui, a partir daqui, assim, o gato preto talvez tenha que dar uma atenção um pouco maior pra esse vídeo, tá ligado? A partir dessa parte aqui. Você curte meme do Senhor Incrível? Depende do meme, né, paz? E aí, Alisson, tudo beleza? Comuns de surgirem, de serem apresentadas, são a catastrofização, que é justamente pegar a situação e fazer como se algo
horrível fosse acontecer, algo muito catastrófico que não condiz necessariamente com a realidade e que é over, assim, é muito mais do que necessário, né? Gera aquele desespero. Também teria o pensamento dicotômico, que é o 8 ou 80, pegar alguma coisa, seja positiva ou seja negativa, e levar sempre para extremos, sem pensar que existe um meio termo. Então, uma coisa que é ruim, a pessoa pode levar pro, nossa, isso foi horrível, foi devastador. Ou então, uma coisa que é boa pode ser extremamente boa. Então, são coisas que não há um certo equilíbrio, tá sempre numa ponta ou na outra. E a super generalização, que é justamente achar que por certa coisa ter acontecido, aquilo sempre vai acontecer novamente, sempre vai ser repetido, sempre vai acontecer daquela forma, generalizar aquela situação. Então, essas são algumas das distorções mais comuns de acontecer em quadros de ansiedade, identificando os pensamentos automáticos e qual dessas distorções acaba ocorrendo com mais frequência, você consegue pisar no freio quando você perceber que isso está começando a se encaminhar dessa forma. Bom, agora que você entendeu a importância desses pensamentos automáticos quando a gente fala de ansiedade, acho que pode ser interessante também a gente conversar um pouco sobre automonitoramento da sua ansiedade. E o que é isso, né? Vamos começar com os benefícios. Acho que o automonitoramento, ele vai te ajudar a ter mais consciência de o que te deixa desconfortável, à medida que isso deixa. Ele também pode te ajudar nessa interrupção desses ciclos de distorção e afins. E você também consegue fazer um acompanhamento do seu progresso, né? Bom, essas minhas estratégias de enfrentamento da ansiedade estão funcionando? Será? Olhar no seu automonitoramento, né? E como a gente faz isso? Tentando classificar a intensidade da sua ansiedade de acordo com as situações que estão te deixando ansioso. Tenho sem desconforto, completamente relaxado. Tenho desconforto leve, desconforto moderado, um pouco ansioso, desconforto severo, desconforto extremo, pior ansiedade experimentada. Em qual dessas tu acha que tu se encaixa, o gato preto? O que isso tem a ver contigo? Pô, o bagulho tá te descrevendo. Como assim o que isso tem a ver contigo? Eu nem te conheço direito e sei que ela tá falando de ti. É tudo sobre tua vida aqui? Vai dizer que não. Vai dizer agora que eu tô mentindo, é? Então se liga só, na tela a gente vai colocar a escala de unidades subjetivas de desconforto, é conhecido como SUDS, e ela vai de 0 a 100. Então é 0, sem desconforto, completamente relaxado, 25 seria desconforto leve, 50 seria desconforto moderado, um pouco ansioso, 75 desconforto severo e 100 desconforto extremo. Então, identificar pensamentos, sensações físicas e os comportamentos envolvidos na resposta de ansiedade e notar como que ela influenciou os outros e como eles foram se autogerenciando ali pode ser muito importante para você entender o seu funcionamento geral. Então, preciso apresentar um trabalho na escola, na faculdade ou no trabalho. Qual é o seu nível de desconforto nisso? Onde 0, nada, e 100 é extremo. Eu sou apavorado. Eu acho que esse nível nem tinha lá pra te ter uma noção. Depois ganhar de Senhor Incrível Portugal. Beleza, me lembra. Eu vou te perguntar depois. Aí tu me lembra. Foi estourado, mas que cacete que esse bagulho fica estourado às vezes. Eu vou amassar um pouquinho aqui, peraí. Eu acho que aqui assim, se pá, tá mais safe. Vamos ver se melhora. Ou talvez seja 75, ou então seja 60. Então você vai medindo isso e fazendo a sua própria lista de desconfortos e a intensidade ali de acordo com os SUDS delas. E algo muito interessante a se fazer é combinar isso com o exercício que a gente falou agora há pouco dos pensamentos automáticos. Assim você consegue botar situação, pensamento, as sensações físicas, comportamentos e os SUDS de 0 a 100 daquela situação. Isso também vai te dar um grande escopo de várias vezes que você se sentiu ansioso para que você consiga ver esses padrões, consiga identificar e consiga frear quando estiver chegando. E aí, beleza, Lisa, já entendi o papel de protagonista que os meus pensamentos automáticos têm na ansiedade, que as distorções, como funcionam essas distorções, quais são as principais, e agora eu já fiz a minha lista ao longo das semanas de sensações desconfortáveis e dos SUDS, as minhas intensidades de ansiedade dessas situações. O que eu faço agora com todas essas informações sobre mim mesmo que eu já cataloguei? Essa pode ser sua pergunta agora. Tentar
Dessensibilizar é algo muito importante. E aí, quando eu falo de sensibilizar, não é você, tenho medo de altura, então, para eu ficar bem, eu vou entrar no avião agora. Não, calma, relaxa. Eu acho que é começar com pequenos passos. O SUDS ele é muito útil para isso também, para exposição. Por quê? Porque a gente vai pegar o que pode ser um zero de desconforto relacionado a social, por exemplo. Alguém que tem ansiedade social pode sentir 25, que é um desconforto leve, em dar bom dia pro porteiro. Mas em apresentar um trabalho pode sentir, sei lá, 75. E para Não, peraí, moça, você começou falando de altura, eu fiquei muito curioso pra saber como seria ir aos poucos diminuindo o medo de altura, tá ligado? Se bem que é fugir muito do assunto, né? Ah, então deixa quieto, vai. a social, por exemplo, alguém que tem ansiedade social pode sentir 25, que é um desconforto leve, em dar bom dia pro porteiro. Mas em apresentar um trabalho pode sentir, sei lá, 75. E para chamar alguém para sair pode sentir 100. Então, são coisas e medidas diferentes e ações diferentes. Então, quem sabe a gente não começa exercitando várias vezes o bom dia pro porteiro, que é o número 25. Ele é desconfortável, mas não tanto. É suportável, tá na medida. Então, exercitar aquilo várias vezes e medir no SUDS quando que esse bom dia pro porteiro vai sair do 25 e vai para, sei lá, 10, 5. Conforme ele for diminuindo, a tendência é que ele vá puxando os outros também. Por quê? Porque você vai criar um repertório comportamental. Ou seja, você vai passar por aquela situação e o seu cérebro vai entender que aquilo não foi completamente ameaçador. Então você vai ter uma experiência passada para te dar um chão sólido e você poder construir as próximas experiências. E aí a tendência é que você vai dessensibilizando. Você vai perdendo esse medo com base nas suas experiências passadas. Assim como você aprendeu a ter essa ansiedade, você vai aprender que aquilo não é algo completamente ameaçador. E é claro que fazer isso com o auxílio de um profissional é o ideal, afinal vocês conseguem juntos fazer esse monitoramento, vocês conseguem ir pensando em estratégias de exposição com cuidado e respeitando os seus limites, o seu tempo e a sua ansiedade também, né? Eu acho que também se expor radicalmente pode ser ainda mais prejudicial. Então, ir devagarinho no seu tempo e pegando pequenas coisas ali de desconforto, pequenas intensidades e dosando isso ao longo do seu dia pode ser muito importante. E próximo ponto, reestruturação de pensamentos automáticos. Agora que você já tem também essa lista ao longo das semanas dos seus pensamentos automáticos, das suas exposições, dos seus níveis de intensidade da ansiedade, você pode começar a agir como o filósofo Epiteto falava, que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Essa frase é muito da hora pra gente tentar aplicar. Por quê? Porque ela nos diz que o evento em si necessariamente não é o que nos traz o sofrimento, mas a interpretação que a gente fez daquele evento, ou seja, o nosso. Às vezes é uma parada que não tem nada demais, tá ligado? É uma parada que não significa porra nenhuma. Vamos supor que tu faça uma pergunta idiota na hora da aula e todo mundo ri de ti. Isso não significa porra nenhuma, cara. Não tem pra que tu fazer isso e estragar o teu dia inteiro, entendeu? Ter pesadelos com essa merda. Então, é muito por aí mesmo. Eu acho que o maior problema é a forma como tu vê as coisas, né? Como tu interpreta. Nosso pensamento automático. Pô, Epiteto é um cara que é de milhares de anos atrás e já falava isso. Então, ó, que da hora. Tentar reestruturar, ou seja, pensar em pensamentos alternativos na sua tabela, faz uma seta, puxa o seu pensamento automático que você teve no dia tal e tenta refutar ele, tenta trazer outro pensamento que seja mais condizente com a realidade. Ou então que ele seja mais no meio termo, que ele não seja tão catastrófico e nem tão positivo. O que é o que está no meio da linha, né? Se a gente botasse o pensamento automático no que de pior pode acontecer, no que de melhor poderia acontecer, e aí fazer uma respiração e botar ele pro meio, que é o que mais de realista poderia acontecer. E isso pode ajudar tanto a dessensibilizar essa ansiedade, quanto também a trazer pensamentos alternativos automaticamente, e exercitando isso para que quando os pensamentos negativos vierem automaticamente, você consiga reestruturar eles já. E se você Não dá pra perder esse medo. Dá sim, cara, dá sim. A minha namorada, ela tinha, como é? Tinha esse lance social, tinha essa ansiedade social, ela não conseguia conversar com as pessoas direito, nem nada do tipo. Hoje em dia ela trabalha praticamente com o público. Tenho bastante dificuldade em lidar com conflitos, ou eu fico calada, ou eu pego um conflito e reajo de forma explosiva.
Mas eu sei que é de mim, medo de conflitos. Pode ser, pode ser. Você já sabe quais são os seus pensamentos automáticos que costumam vir, você pode já traçar essas estratégias de reestruturação antes deles chegarem. Então, bom, se eu tive um pensamento automático do mesmo viés 5 vezes na semana passada, quem sabe eu já tento reestruturar ele agora, que tá tudo bem, tá tudo calmo, para na próxima vez que ele vir, eu já sei, já posso repetir para mim certos direcionamentos de o que fazer com esse pensamento. Então é muito importante, e a gente chama também de exame de evidências, que é pegar evidências passadas para fazer com que aquele pensamento perca a força. Então, bom, se você precisa apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, você pode tentar lembrar de outras vezes que você precisou se expor, seja em maior ou menor escala, e que ficou tudo bem. E elencar isso em vários tópicos ou escrever sobre isso e tentar tranquilizar, tentar mostrar que você já passou por situações próximas e que ficou tudo bem. Ou então que você conhece pessoas que passaram por situações próximas e deram conta, ficou tudo certo. E tentar fazer como se fosse essa exposição ao contrário, né? Pegar coisas que você já tinha se exposto e usar como chão sólido para que você consiga ir mais para frente. E nisso você vai estar trabalhando exatamente onde? No pensamento automático e nas distorções. Então vai ser um efeito cascata. Refutando esse pensamento automático e reestruturando ele, as distorções tendem a não acontecer mais com tanta frequência. Afinal, você já barrou logo o pensamento automático. E bom, agora vamos falar de algo mais prático, assim, para momentos de maior crise, digamos assim. Quando a gente fala de uma crise de ansiedade, geralmente a gente tem toda uma circuitaria envolvida nisso, do sistema nervoso central, que vai emitindo alerta e sinais para todo o nosso sistema nervoso e deixando a gente com palpitação, com sensação de falta de ar e muitas coisas que são fisiológicas ali, trazendo sintomas prejudiciais. Como a gente Isso aqui é paia, tá ligado? Isso aqui eu nunca tive. Isso daqui eu nunca conheci alguém pessoalmente passando por uma crise de ansiedade. Mas isso daqui é paia, isso daqui é. Quem tem essa parada aqui é tenso. muitas coisas que são fisiológicas ali, trazendo sintomas prejudiciais. Como a gente tenta barrar um pouco isso? Vamos imaginar que você é um carro. O seu sistema nervoso, quando você está acelerado, ansioso, é como se você estivesse pisando no acelerador. Ele começa a te botar para luta ou fuga. Ou você luta ou você corre. Então é o perigo chegando ali. É como se fosse um predador vindo mesmo. É esse sistema de alarme que foi instalado evolutivamente na gente para que a gente sobrevivesse, né? Então, esse alarme ligado no seu carro é como se você tivesse posto o pé no acelerador a todo vapor. O que a gente precisa fazer para frear isso? É estimular o nosso sistema nervoso periférico. Você tem isso, Gabi? Putz, que tenso, cara. O ambiente me influencia muito, tem muito a ver com minha ansiedade. Sim, o ambiente é, vamos dizer assim, é uma porcentagem bem grande dos nossos problemas psicológicos. Ah, o gato preto também passa por. Ah, o gato preto eu acho que ele, pelo pouco que ele já se expressou em relação à vida dele aqui nesse canal, já deu pra entender que ele tem bastante ansiedade. Ativamente na gente para que a gente sobrevivesse, né? Então, esse alarme ligado no seu carro é como se você tivesse posto o pé no acelerador a todo vapor. O que a gente precisa fazer para frear isso? É estimular o nosso sistema nervoso periférico. E como a gente faz isso? Tentar respirar fundo. Parece uma dica muito besta, muito batida, muito boba, mas quando a gente respira fundo, temos diversos artigos já que comprovam que é como se a gente estivesse levemente pisando no freio e tirando o pé do acelerador, porque aí o nosso sistema nervoso periférico manda sinais de que tá tudo bem pro nosso cérebro. É como se a sua respiração estivesse refutando o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso tá ali mandando você correr, corre, 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 e aí a sua respiração tá tipo, tá tudo bem, não tem nada demais acontecendo, e aí você consegue tentar equilibrar isso, mandando esses sinais. Isso pode ser E já foi. Eu não me lembro se foi em um vídeo que eu vi isso aqui em live, mas já teve uma explicação científica dizendo o quanto que a sua respiração, seja na forma, na velocidade ou na intensidade que você respira, pode influenciar nos batimentos do seu coração. Inclusive, se eu não me engano, a respiração é uma peça fundamental para um atirador de elite poder mirar direito com rifle. interessante combinar até com uma técnica de meditação guiada.
A gente tem vários tipos de meditação que existem no mundo, mas as mais estudadas no campo da psicologia são as chamadas de mindfulness, ou meditação guiada, e que consiste em ficar presente no momento atual. Elas surgiram com base em programas de redução de estresse e controlar níveis de ansiedade e afins, e elas consistem basicamente em você prestar atenção mais na sua respiração, ou seja, no que acalma o seu sistema nervoso periférico ali, que faz o seu sistema nervoso central baixar. E aí, esse foco na respiração e tentar tirar a atenção dos pensamentos automáticos. Então, como ela é uma meditação guiada que você bota no fone de ouvido, você consegue encontrar várias, se você pesquisar aqui na internet, mas é basicamente tirar o seu foco ao redor, focar tanto em você quanto na sua respiração, quanto em sensações do momento presente, do momento atual, fazendo com que o seu foco saia do quê? Dos pensamentos automáticos, para não gerar distorções. Então, mindfulness é muito bem recomendado para estresse e ansiedade justamente por isso. Nenhum desses pontos substitui o auxílio de um profissional, então vale a pena ressaltar novamente isso. A terapia cognitivo-comportamental, atualmente, ela é a mais estudada no campo da ansiedade e a considerada o padrão ouro, então é a minha recomendação no final desse vídeo. E eu espero que tenha dado uma luz para vocês. Como eu falei, não vai resolver todos os seus problemas, mas é um vídeo de psicoeducação, ou seja, tentar te conscientizar de como o seu cérebro funciona, o porquê que as coisas funcionam dessa forma e algumas luzes, alguns sinais de meios que você pode tomar ou caminhos que você pode começar a pensar, a trilhar e se aprofundar a partir desse vídeo. Então, eu espero que essa introdução à ansiedade e o manejo, como um manual da ansiedade, possa ter te ajudado a ter algum insight, alguma ideia ou algo que possa ser importante para você, para alterar a sua vida ou para mandar para alguém também que você sabe que precisa, porque ansiedade é um bagulho complicado. Brabo, brabo. Mais uma aula dada aqui com a menina Nisa, né? Pode crer.